Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael da Sala do Saber e eu vim falar de um assunto especial para você. Para você que quer se preparar para o Enem. Preparei um conjunto de aulas aqui para você estudar matemática e suas tecnologias. Tá? Dividi esse conteúdo, assim como no cronograma oficial do Enem, em 5 tópicos, tá? Conhecimentos numéricos é o primeiro tópico, onde eu estou falando para vocês sobre conjuntos, tá? Teoria de conjuntos, os conjuntos numéricos famosos. Vou estar falando de critério de divisibilidade, tá falando de razão, de proporção. Vou estar falando de juros, vou estar falando de porcentagem. Então, uma viagem dentro de números e suas operações. O segundo grande tópico, conhecimentos de estatística e probabilidade. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em tabelas, em gráficos. Tem muita questão do Enem que eles cobram através de gráficos, de tabela. Vou estar falando das medidas de tendência central, moda, média, mediana, dos desvios, desvio padrão, desvio médio, variância. E vou estar falando das noções de probabilidade, tá? Incluindo análise combinatória. Também vou estar falando sobre conhecimentos geométricos, geometria. Vou falar sobre geometria plana, sobre geometria espacial. Tudo. Triângulos, quadriláteros, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, semelhança de triângulo. Vou estar falando sobre volume, sobre área. Tá? Muita coisa envolvida aqui em conhecimentos geométricos. Vou estar falando também sobre conhecimentos algébricos. Aqui entra a parte de função. Função do primeiro grau, função do segundo, função modular, função exponencial, função trigonométrica. Dá uma aprofundadinha em trigonometria. E por último, o quinto e último grande tópico, conceitos ou conhecimentos algébricos e geométricos, misturando álgebra e geometria, geometria analítica. Vai dar uma olhada em reta, vai dar uma olhada em circunferência. Esses 5 tópicos, tá? Separados por aula, vão te dar bagagem suficiente para você arrebentar no Enem. Assista todas as aulas, faça as suas anotações. Assista mais de uma vez, reveja a aula, tire todas as suas dúvidas. Se prepare. Sala do Saber, nesse projeto com o professor Rafael, vai te deixar preparado para você arrebentar no Enem. Vem estudar comigo? Sala do Saber do professor Rafael, matemática e suas tecnologias, arrebentando no Enem. Bom estudo. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, de matemática, aqui da Sala do Saber. Nós vamos começar a falar de estatística, tá? Bom, para falar de estatística, eu preciso falar o seguinte. É o ramo da matemática que estuda e trabalha com a organização de dados de uma determinada pesquisa, tá? Então, o que acontece? Você tem uma determinada pesquisa e você quer organizar esses dados que você pesquisou. Quem que vai fazer isso para você? A estatística, tá? Então, eu vou começar a ensinar os conceitos para vocês, tá? Que são primordiais para aquilo que você vai fazer, tá bom? Então, vamos pensar comigo lá. Vou fazer uma pesquisa. Vou perguntar, então, aqui. Quantos irmãos você tem? E aí, o que acontece? Eu pergunto quantos irmãos você tem para algumas pessoas que estão passando na rua. Indiferentemente de quem está passando. Pergunto para algumas pessoas e elas vão me respondendo. Eu vou marcando lá. 2, 3, 1, nenhum irmão, tá? 2, 4, 1, nenhum irmão, 2, 1. Eu vou marcando todos os resultados. Elas vão me respondendo e eu vou marcando esses resultados, tá? Bom, isso é uma pesquisa. Vai perguntando, vou escrevendo os resultados, tá? Fiz a pesquisa. Essas pessoas das quais eu perguntei,
tá? Elas são chamadas de amostra. Eu peguei uma amostra qualquer de pessoas passando na rua, tá? E aqui eu tenho o resultado, tá? Daquilo que eu chamo de dados brutos. Então, dados brutos são as respostas das pessoas que eu fiz, tá? A pergunta, quantos irmãos você tem? E aí eu vou, o primeiro passo aí da estatística é organizar esses dados brutos, tá? E como que é organizar eles? É fazer o que a gente chama de rol. O que é o rol? O rol é pegar esses dados e escrever em ordem crescente. Então eu olho qual deles é o menor. Então eu vou ter lá, o 0 é o menor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 0. Então eu coloco lá no rol, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Depois vem o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, número 1. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu tenho o número 2. 1, 2, 3, 4, 4, número 2. 1, 2, 3, 4, número 2. Depois eu tenho o número 3. 1, 2, número 3. 2, número 3. Vou colocar lá. 1, 2. Depois o número 4, ó. 1, 2, 3 números 4. 1, 2, 3 números 4. E termina com o número 5. Quando eu organizo em ordem crescente, que geralmente é o que a gente faz, poderia ser em ordem decrescente, eu tenho o que a gente chama de rol. Repare que a nossa resposta foi um número. Isso significa que a gente está falando de uma grandeza ou de uma variável quantitativa. Valores, tá? Se por acaso a pesquisa fosse, o que você acha da nossa pesquisa? E você tivesse como resposta, bom, regular, ótimo, muito bom. A resposta é uma palavra, é um adjetivo. Aí seria qualitativo, representa qualidade, tá? Qual a cor do seu olho? Verde, azul, castanho, branco. Qualitativo, tá? Quando a resposta for um número, qual é a sua altura? Quantitativo. Presta atenção nisso, tá bom? Então, eu tenho ali o nosso rol. Em ordem crescente ou decrescente, no caso aqui está em ordem crescente. Aí eu vou fazer o que a gente chama tabela de frequência. Tabela de frequência. Tabela de frequência, geralmente, ela tem lá duas colunas, tá? Eu tenho aqui XI e tenho aqui FI. O XI, ele representa, XI, a característica da pesquisa. Característica da pesquisa. Dificilmente vai estar escrito XI. Geralmente vai estar escrito aqui, número de irmãos. Vai estar escrito aqui, cor do olho, altura. Tá? Então, dificilmente vai estar escrito XI. Representa a característica da pesquisa. No nosso caso, é a quantidade de irmãos. Então, eu vou ter aqui, tem pessoas que têm 0 irmãos, tem pessoa que tem 1 irmão, tem pessoas que têm 2, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 4 e tem pessoas que têm 5. E aqui eu tenho mais uma linha, que é o total. FI significa frequência absoluta. Frequência absoluta. E o que significa frequência absoluta? Quantas vezes o número aparece. Então, no caso, 0 irmãos, aparece quantas vezes? 5 vezes. Então, aqui eu vou colocar o número 5. 1 irmão aparece quantas vezes? 10 vezes. Então, aqui eu vou colocar o número 10.
2 irmãos aparece quantas vezes? 4 vezes. Aqui eu vou colocar o número 4. 3 irmãos aparece quantas vezes? 2 vezes. Aqui eu vou colocar o número 2. 4 irmãos aparece quantas vezes? 3 vezes. E 5 irmãos, uma vez. 5, 15, 19, 20, 25. Que era o total de pessoas pesquisadas, tá? Geralmente aparece só isso daqui. Mas eu tenho que saber que tem mais colunas envolvidas aí na tabela de frequência. Quais são essas colunas? Olha só. A próxima coluna é a frequência relativa, FR. Tá, e o que significa FR, professor? Vou escrever aqui. FR, frequência relativa, ela é a frequência absoluta dividido pelo total. Isso é frequência relativa. Então, nesse caso, seria como? Seria pegar 5, que é a frequência absoluta, e dividir por 25. Seria somar 10, pegar 10 e dividir por 25. 4 dividir por 25. 2 dividir por 25. 3 dividir por 25. E 1 dividir por 25. Todas vão dar números decimais, tá? 5 dividido por 25, 0,2. 10 dividido por 25, 0,4. 4 dividido por 25, 0,16. 2 dividido por 25, 0,08. 3 dividido por 25, 0,12. E 1 dividido por 25, 0,04. Quando eu somar todos esses caras, vai dar exatamente 1. A próxima coluna é FP. Prof, e o que é FP? FP é frequência percentual. Professor, e como é que calcula a frequência percentual? FP é igual a FR vezes 100. Eu vou pegar esses números e vou multiplicar por 100. A resposta vai ser em porcentagem. Então, 0,2 vezes 100, 20%. 0,4 vezes 100, 40%. Aqui 16%. Aqui 8%. Aqui 12%. Aqui 4%. Quando eu somar tudo isso daqui, vai dar exatamente 100%. Por último, a última coluna é o Fão. E o que é o Fão? Fão é frequência acumulada. Então, o que acontece? O Fão eu vou calcular assim, ó. Fão ele tem uma formulinha. Fão vai ser igual frequência anterior mais a frequência absoluta. Então, começa aqui, ó. Aqui eu tenho 5. Depois, 5 mais 10, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 2, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 1, 25. Frequência acumulada não tem somatória. E dessa tabela ele pode fazer várias perguntas para vocês, tá bom? Quando eu tenho dados assim, valores pontuais, a gente fala que a gente está tratando a estatística de forma discreta, de uma variável discreta. Então seria uma amostra, né, uma pesquisa feita com uma amostra, e a variável que eu estou utilizando, ela é quantitativa, de quantidade, e
discreta, porque são valores pontuais. Mas pode acontecer de mesmo eu tendo números, esses valores não forem tão pontuais assim. Aí eu tenho algo que é dentro de intervalo de classes, e aí essa minha tabelinha, ela vai mudar. Vamos dar outro exemplo? Vem aqui comigo, olha só. A pergunta então agora vai ser, qual é a sua altura? E de novo eu vou perguntar para o pessoal da rua. Qual que é a sua altura? Tá? Então eu vou colhendo os dados, ó. 1,70, um respondeu. O outro, 1,65. 1,50, tá? 1,82. 1,73, tá? 1,80. 1,51. 1,63. 1,67. 1,72. 2 metros e 2. Passou um gigante na hora e eu perguntei a altura, tá? 1,92. 1,75. 1,73. 1,64. 1,62. 1,55. 1,73. 1,80 redondo e 1,74. Perguntei para 20 pessoas e esse foi o resultado. Mas repara que ele está bem espalhado. E se ele está bem espalhado, eu não consigo fazer valores pontuais, porque senão minha tabela vai ter muita linha. E aí, então, eu tenho que usar intervalo de classe, porque se trata de uma grandeza, tá? Embora seja quantitativa, porque é um número, mas ela é dispersa. Tá? Então, a gente costuma dizer que ela não é discreta, ela é uma contínua. Tá? É uma grandeza quantitativa, tá? Contínua. Beleza? E aí, quando for contínua, a gente tem que fazer intervalo de classe. O que eu vou ter que perceber? Primeira coisa, eu vou ter que ver a amplitude da pesquisa, que eu vou chamar de A. E essa amplitude da pesquisa, ela é a característica máxima menos a característica mínima. E aí, então, eu vou pensar, qual que foi a maior altura que eu achei? A maior altura que eu achei foi 2 metros e 2. Essa é a máxima. Menos a menor altura que eu encontrei na pesquisa, a menor altura foi 1,50 metro. E aí eu vou subtrair, tá? E vai me dar exatamente 0,52. Ou seja, 52 centímetros. Essa é a amplitude da pesquisa. Aí, como eu vou escrever em classes, eu preciso saber quantas classes eu vou usar. E aí a gente usa o seguinte. Comumente, tá? Tem duas fórmulas para isso. Comumente a gente chama o número de classes como sendo raiz quadrada de n. Como eu tenho 20 classes, vai ser raiz de 20. Que vai dar quanto? Vai dar 4, alguma coisa. Tá? A gente sempre arredonda para cima. 4, alguma coisa a gente vai chamar então K de 5. Significando o quê? Que na nossa tabela a gente vai ter 5 classes. Então lá eu tenho a amplitude da pesquisa e aqui eu tenho o número de classes. Tá. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a amplitude de cada classe. E como é que eu calculo a amplitude de cada classe? Eu faço o seguinte. Eu vou chamar de H. A amplitude de cada classe vai ser a amplitude da pesquisa dividido pelo número de classe. Então, a amplitude da classe, ela vai ser quanto? Os 52 centímetros, que é a amplitude da pesquisa, dividido pelo número de classes, que eu disse que eu usaria 5. Tá? Nesse caso aqui,
vai dar um pouco mais, tá? Que 10 centímetros, tá? Então eu vou arredondar, eu vou chamar, vai dar 10, alguma coisa, 0,10 alguma coisa, eu vou colocar então a amplitude de classe como sendo 11 centímetros, ou 0,11 metros. E aí então eu tenho número de classes, tá? A amplitude da pesquisa e eu tenho a amplitude da classe. Na hora de construir, eu começo a tabelinha e eu não coloco XI, eu coloco assim, ó. Eu coloco classe. E aí eu sei que tem 5 classes, eu coloco 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas e aqui é o total. Eu pego o menor valor, que eu disse que era 1,50 m, e vou colocar aqui, ó. 1,50 é o primeiro intervalo, e ele vai até quanto? É só somar a amplitude da classe, que é 0,11. Aqui então eu vou ter 1,50 mais 0,11 vai dar 1,61. Aqui embaixo eu começo por quem? 1,62. E ele vai até onde? É só somar 0,11. 1,73. Depois aqui começa no 1,74 e vai até onde? É só somar 0,11. O que vai dar? 1,85. Depois aqui começa no 1,86. E vai até onde? 1,97. E aqui vai de onde? 1,98 até acabar. Aqui eu colocaria frequência e veria onde cada um. Quantos camaradas tem entre 1,50 m e 1,61 m, incluindo os dois? Quantos tem entre 1,62 e 1,73? E colocaria ali. Essa é uma maneira. Tá? Então, quando tem barrinha de um lado, barrinha do outro, os dois números pertencem ao intervalo. Uma outra maneira que costuma ser cobrado, tá? É a mesma ideia. As mesmas 5 classes, tá? Classes 1, 2, 3, 4, 5, aqui total. Aqui eu tenho lá FI. Ele não coloca intervalo assim, ó, contínuo. Ele escreve de outro jeito, ele escreve assim, ó. De 1,50 até 1,61. Só que ele deixou aberto no 1,61. Aí 1,61 ele coloca aqui embaixo de novo, ó. 1,61 fechado até chegar no 1,72. Somei 11, ó. Só que eu não incluí o 72 aqui. O 72 vai estar aqui embaixo. 1,72 até 1,83. Mas 1,83 vai estar aqui embaixo. Até 1,94. Mas 1,94 vai estar aqui embaixo. Até acabar. São as duas maneiras que apresento. Então, vamos supor uma ideia. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que tem 1,73. Vou colocar aqui, na verdade, 1,61 para ficar mais fácil. Uma pessoa tem 1,61 m. Nessa tabela, ela vai ficar aqui, ó. Uma pessoa aqui. Porque 1,61 está aqui. Nessa outra, não está aqui, ó. Não tem a barrinha fechando. 1,61 está aqui embaixo. Nessa outra tabela, ela ia estar nessa linha. Muda muito, tá? De tabela em tabela. Então, essa daqui, a gente chama tabela de frequência, intervalo de classe. Quando a variável for quantitativa e contínua. Tá bom? Queridos, nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo aí os conceitos de estatística, tá? Vai começar a transformar isso em gráfico, vai falar das medidas de tendência central, medidas de dispersão, a parte de probabilidade e de análise combinatória, misturada aí com essa parte de estatística, tá bom?
Te espero lá então.